O que impede você conseguir o que você quer? Você já parou para pensar? Bom, eu sou o João Moraes, sou hipnoterapeuta, psicanalista, espiritualista e eu vim trazer um pouquinho dessa informação para vocês. De repente faz sentido para você nesse momento, né? É, Às vezes queremos alcançar algumas coisas, por vezes até sabemos, né, como o que queremos de fato, mas de repente um pouco de dificuldade em entender no caminho, né, que devemos fazer para poder conseguir. E às vezes nem sabemos, né, de fato o que a gente quer, né? E quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve, né? Se você não escolhe, alguém faz essa escolha para você. E pensando um pouco nessa questão de o que, para onde, como, eu vou começar a lançar aí alguns vídeos e falando de ponto de vista, né? E de situações em várias áreas. Então vamos inicialmente aí falar é, sobre o objetivo, né? É, Qual o objetivo que você tem? Você tem um objetivo definido para a sua vida? Você sabe o que você quer, o que você quer fazer? É, você definiu isso? Anotou no papel, colocou um prazo, definiu alguma coisa do tipo? Se você fez, parabéns, você já está no caminho. E você que quer e não sabe, e você não fez nada, não se movimentou. Recentemente, alguns estudos que eu tenho feito a respeito de lei da vibração, e eu vou falar também um pouquinho disso depois, nos próximos vídeos, mas às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, eu quero ganhar mais, eu quero um salário alto. O que você tem feito para você conseguir esse salário alto? Que habilidades que você tem desenvolvido que te ajudam a alcançar esses valores que você quer? Então, por exemplo, às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, quanto que você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar 10 mil por mês. Tá, beleza, tranquilo. O que te impede de ganhar mais? 20, 30, 40, 100, 1 milhão por mês? De repente, faltar definir melhor os seus objetivos. É só isso? Não é. É, eu vejo muita gente falar, né, sobre é, a fórmula secreta para ficar rico. É, Fique rico de um dia para o outro. Eu vou falar que eu já testei bastante dessas coisas que o pessoal fala, e eu confesso que conforme você vai estudando, você vai tirando um pouquinho de informação daqui, outro pouquinho dali. Em um determinado momento, você, você consegue ou você começa a conectar os pontos. Vocês vão entender um pouquinho mais isso daí, porque em um determinado momento, certa informação não faz muito sentido para você. E daqui a pouco outra, e vai indo, e você vai trazendo essas informações ao longo da sua vida. E aí você pergunta em algum momento o porquê disso ou daquilo. Mas se você começar a parar para pensar, você vai ver que de alguma forma esses pontos estão conectados. E quando você começa a entender isso, de fato você começa a ir para o próximo nível. Um dos maiores erros, eu acredito, né, que a gente comete é
focar de repente só no dinheiro, sabe? Parece meio irônico, né? A gente vive num planeta onde que tudo funciona na base do dinheiro. Mas você tem a opção de fazer, de seguir um propósito, de trazer alguma coisa para a humanidade, de repente, seja lá o que for, seja o seu tempo, seja a sua palavra, seja o seu dinheiro, ainda que pouco, de alguma forma pode ajudar alguém também. Então, eu entendo um pouco assim, isso é o meu ponto de vista, né? Que você tem que se doar, né? Para você conseguir alcançar uma certa grandeza, você precisa se doar. E de N formas. E o que que acontece nessa questão de se doar? E aí entra nesse emaranhado de informações, né? Tem uma frase que eu ouvi e muita gente já deve ter ouvido, e eu usava ela sempre no tom de brincadeira, que era dando que se recebe. Eu sempre usava essa frase como piada. E eu tenho entendimento agora que da importância que tem essa palavra, essa frase, né? Na verdade, né? E qual que é o sentido dela? Eu vou dar um exemplo aqui, né? De um copo de água. Você está com um copo de água cheio. E nele você tem a parte de baixo que está suja e a parte de cima um pouquinho mais limpa, né? Porque de repente a sujeira sentou lá. Para você colocar alguma coisa a mais nesse copo, você precisa de espaço. E mesmo as coisas ruins ocupam espaço nesse copo. Você já parou para pensar nisso? A importância que tem em nossa vida da gente liberar espaço para coisas novas. Assim, eu vou falar um pouquinho também, depois tem a lei do sacrifício, né? São 11, na verdade 12 que o Bob Proctor lançou mais uma. E estudando aí o conteúdo dele, eu descobri que tem uma 13ª que é muito importante. Eu acredito que ela é a chave de todas essas daí. E voltando a essa questão, então assim, eu quero, sei lá, eu quero prosperar, mas para prosperar você precisa ter espaço para prosperar. Você precisa desse espaço vago. E às vezes o que você faz para liberar esse espaço vago? Você tira coisas ruins. O que eu digo como coisas ruins? E aí você vai trabalhando um pouquinho a sua mente. Você faz uma autoanálise com isso. É você tirar reclamação da sua vida. Reclamar não vai levar em lugar nenhum. É você julgar as pessoas. É você maltratar alguém, desejar mal a alguém, qualquer sentimento que seja negativo. Então, quando você começa a se livrar desses sentimentos, você começa a abrir espaço para você prosperar, para você alcançar os seus objetivos, para você expandir a sua mente. E automaticamente, quando você começa a vibrar numa frequência maior, você começa a ter o retorno disso. E o retorno disso é espiritual, é pessoal, é financeiro, não tem limites. Uma coisa que tem que ficar bem clara para que vocês todos consigam entender, e eu vou falar assim nos próximos vídeos bastante dessa questão da lei da atração, da lei da vibração, de espiritualidade.
é que a lei da atração, ela funciona, mas ela funciona na vibração que você estiver. Então, se você tem más companhias, se você tem pessoas que só reclamam, isso tudo ao seu redor, pessoas que só falam mal dos outros e coisa, então você está nesse nível de frequência. Essa frequência que você está. Então vamos colocar aí de uma escala de 0 a 10. E 0 é baixo. Então você está ali numa frequência de 3. Aí você fala assim, poxa, mas o fulano tudo acontece, ele consegue as coisas com facilidade, ele é próspero, ele tem riquezas, ele tem empresas, ele tem N coisas. Ele está na vibração 7, 8, 9 e aí para cima. Então você entende a importância do que você sente, do que você vibra, você vai atrair. Funciona? Funciona. Só que você vai atrair correspondente a isso. Tá bom, pessoal? Como eu vou lançar vários vídeos, eu vou procurar estar fazendo pelo menos um vídeo por dia, explicando, falando, dando a minha opinião, minha experiência pessoal sobre vários itens. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Vou procurar ajudar com as informações o máximo que eu puder. Eu vou trazer algumas coisas que vai inclusive ajudar a pessoa que de repente estiver passando alguma situação aí, tudo relacionado à cabeça e eu não consigo melhorar, e eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu vou dar algumas dicas, vou estar passando algumas técnicas aí bacana para poder te ajudar, para que você consiga equilibrar sua mente, a sua energia, a sua vibração, e que você possa prosperar como todos os outros, né? Todo mundo aqui é filho de Deus. Atrás dessa carne aqui tem um espírito, esse espírito que foi criado por ele, então somos parte dele. E ele vê todo mundo da mesma forma, então não podemos achar que tem alguém melhor ou pior do que a gente. Somos todos iguais, né? Pessoal, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.